Olá! Hoje vamos apresentar nosso trabalho sobre a memória de um sargento de milícia, nossa resenha eletrônica. Manuel Antônio de Almeida nasceu no Rio de Janeiro, dia 17 de novembro de 1830, e morreu num naufrágio, perto de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, no dia 28 de novembro de 1861. O único trabalho de sua autoria que merece atenção é a obra Memória de um Sargento de Milícia, que foi publicada primeiramente em folhetins do jornal Correio Mercantil e mais tarde em um livro de 2 volumes, que saíram nos anos de 1854 e 1855. O romance tem como protagonista Leonardinho, filho de Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça, que ao ser expulso de casa passa a residir com seu padrinho. Durante a narrativa, nosso herói tem diversos romances com diferentes mulheres. Consequentemente, teve de enfrentar diversos obstáculos para obter sucesso em suas relações. O livro é muito interessante, pois além de contar a história de Leonardinho, nos retrata a sociedade carioca através dos diferentes personagens da obra. Então, professor, a gente queria saber qual que é a relevância do contexto histórico na obra Memórias de um Sargento de Milícia. Bem, eu diria o seguinte, que o contexto histórico, ele é o DNA da obra. Por que é o DNA da obra? Porque a partir da contextualização, você tem os valores da época, você tem as posturas, você tem os princípios, você tem, enfim, as virtudes e os defeitos de uma época. Então, professor, a partir do contexto histórico da época, qual você diria que é a relevância da instalação das cortes no Brasil? Bem, uma vinda da família real portuguesa para o Brasil e dos membros que compunham as cortes, onde o Brasil recebeu de uma forma muito rápida mais de 15 mil integrantes da nobreza portuguesa, passamos a ter aqui no Brasil as mazelas, os defeitos de uma nobreza parasitária, de uma nobreza corrupta, de uma nobreza que vivia literalmente do trabalho alheio, do trabalho dos outros, da produção dos outros. Então o que acontece? Com a instalação desses valores por parte de membros das elites ou da elite portuguesa no Brasil, se estabeleceu como norma a ideia de que o correto era levar vantagem em tudo, ou seja, os fins justificam os meios. E essa forma de ação enraizada, cristalizada, acabou gerando na sociedade brasileira grandes revoltas, acabou gerando na sociedade brasileira, por exemplo, a Conjuração Pernambucana, onde a população de Pernambuco vai se rebelar contra os altíssimos impostos que eram pagos para manter uma corte ociosa, uma nobreza ociosa no Rio de Janeiro. Portanto, a vinda da família real portuguesa e dos membros da nobreza para o Rio de Janeiro fez enraizar, consolidar valores aonde os fins justificam os meios, que o negócio é levar vantagem sempre, independente dos interesses da própria sociedade. Nesse aspecto, o contexto histórico ele é extremamente importante. O romance Memória de um Sargento de Milícia, ao contrário dos típicos romances brasileiros, não usa uma linguagem extremamente trabalhada. Podemos atribuir isso ao fato de que, primeiramente, o romance ter sido publicado em folhetins. Agora passarei a palavra para o meu colega de trabalho, Guilherme Lopes. Isso foi algo positivo na narrativa de Manuel Antônio de Almeida, pois a tornava mais fácil de ser compreendida pela sociedade carioca. Apesar do autor ter escrito a obra em 1854, faz com que a obra apareça para o leitor no período da chegada da família real portuguesa no Brasil. Um fato curioso é que, à época da publicação da obra, o romance não fez muito sucesso entre os leitores da época, por não se adequar ao período histórico. Então, professor Ivan, por que o livro Memória de um Sargento de Milícia não teve a devida valorização na época?
Bom, esse livro não teve a sua devida valorização por uma questão de não se inserir nos padrões do texto romântico da época. Quer dizer, quando a gente fala de obra romântica, um romance romântico, basicamente nos referimos a um texto em que há um protagonista, um herói, uma heroína que se envolve num enlace amoroso, e a resolução desse texto, desse enredo, se dá de modo sempre feliz, né? Há sempre um final feliz. Não que o livro Memórias de Melissa não tenha um final feliz, como tem, vocês sabem, que leram sabem que tem esse tipo de desfecho. Mas a construção do texto, né, a construção, a elaboração dos capítulos, a linguagem, o afastam basicamente dos princípios clássicos, né, vamos chamar assim, clássicos de um texto romântico. Isso quer dizer que as pessoas na época possivelmente não tenham compreendido e não tenham aceito, né, esse modo de construção na qual elas não estavam familiarizadas, né? Eu acho que basicamente é por isso. Pelo fato da obra ter tanta importância no contexto histórico literário brasileiro, podemos afirmar que seu autor, com apenas um único livro, tem grande importância na literatura brasileira, pois escreve o relacionamento entre as sociedades brasileiras da época. Obrigado por assistir nosso trabalho, e desde espero que você dê uma alta boa pra gente que a gente tá precisando. Bandida, a próxima vez coopera mais esse trabalho, vai? Seu babaca. Wagner. Tô com fome.